noite a todos. Sejam bem-vindos. A paz do Mestre Jesus esteja conosco. Tem alguém na casa pela primeira vez? Seja bem-vindo. Casa do Jesus. Estamos aqui apenas gerenciando provisoriamente. Então, como a gente faz, a gente começa o nosso trabalho cantando, porque quem canta, os males espantam. Cantando a nova aí. A cantora está aqui, o nosso coral já está aqui a postos. Vamos começar então com a caridade, e fora da caridade não há. Vou passar aqui. Quando se eu cantar, até a luz apaga. Caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem tinha frio já se agasalhou. Quem tinha fome já se alimentou. Quem estava só já tem companhia. Quem vivia ao léu já tem moradia. Quem não sabia, alguém ensinou. O desalentado já se levantou. Quem estava doente até já sarou. Porque a caridade chegou. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Onde havia guerra, já se fez paz. Os homens já se reconhecem irmãos. Onde havia trevas, agora é só luz. Os corações já buscam Jesus. Nos lares dos campos, a harmonia. Cantam-se hinos de alegria. Em toda parte a felicidade. Não há salvação fora da caridade. Quando a caridade chega, toda tristeza logo se vai. Quando a caridade chega, quem chorava não chora mais. Quem chorava não chora mais. Número 5. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão ignorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus. Inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor.
que podemos servir esta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e como Deus Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. Agora nós estamos mais harmonizados. Vamos começar então com a mensagem que nós temos aí, esta aposta do livro Fonte Viva, e vamos refletir sobre a mensagem, lembrando sempre que, caso haja alguém que queira contribuir, a gente abre espaço para quem quiser colocar suas observações a respeito, sejam pertinentes ao assunto, ok? Obrigada, seu Sérgio. Boa noite. Boa noite. Tá baixo aí atrás, pessoal? Tá dando para ouvir bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem também, né, nas nossas redes sociais. É um prazer tê-los aqui na nossa casa. Então, nós vamos dar continuidade, né? Fizemos aqui o nosso momento de harmonização com a música e a gente segue para a nossa leitura inicial do livro Fonte Viva, de número 142. Né? O Fonte Viva sempre é um livro que a gente utiliza aqui nesse primeiro momento na harmonização do Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Então, é a 142 com o título Não Furtes. Está aqui projetado para vocês acompanharem. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Paulo, na escrita de Paulo, em Efésios, capítulo 8, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos da justiça da terra, furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitasse o Evangelho por norma de elevação na tua vida, se aceitaste o Evangelho por norma de elevação na tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações a cada dia. E, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Então, não furtes, né? É uma lição que quando a gente, de primeiro momento, quando vê que
tendência a associar o furto, né, ao roubo, embora tenham ali, são similares, né, mas no campo jurídico tem uma diferenciação, né, o roubo ele é ali acompanhado de violência, de uso de armas, né, e o furto é aquele entendimento quando você subtrai algo de alguém, né, de uma forma ali mais discreta, digamos assim. Então a gente vai tratar, né, com esse sentido mesmo do furto, né, de subtração. E aqui nessa lição, esse furto ele está muito mais ligado, né, a outras questões, né, como o tempo, por exemplo, assim, no meu entendimento, né, eu consegui trazer muita reflexão para a utilização do nosso tempo, né, para como nós conduzimos aqui as nossas vidas, as nossas ações, o que fazemos mesmo de fato, né, com o nosso tempo nesta atual existência. Então eu atribuí muito mais reflexão a esse sentido do que necessariamente ao furto de objetos, de bens materiais, né? Então, até porque conforme a gente vai caminhando aqui na lição, ele vai nos sinalizando, né? Então, inicia já falando do furto do tempo, né? Furto de tempo aos que trabalham. Nós temos diversas naturezas de furtos aqui na Terra, mas ele traz inicialmente o furto do tempo aos que trabalham. E aí hoje a gente tem vivenciado, né, uma correria gigantesca das pessoas no dia a dia. Parece que o tempo passa mais rápido. Acho que até numa lição anterior a gente comentava isso aqui, é uma sensação de aceleramento, né, de que o tempo, que as horas estão passando mais rápido, né, os minutos, os dias, e que o tempo nunca é suficiente para a gente fazer, para a gente dar conta de tudo que a gente de fato deseja, né, daquilo que a gente planeja, daquilo que a gente almeja. E isso acaba nos fazendo muitas vezes adiar planos, né, adiar projetos, adiar ações. A gente pensa que tem a vida toda pela frente, né, quando sabemos que não é bem assim, que ninguém sabe, né, quando é que o nosso tempo nesta existência ele se encerra. Então que a gente possa aproveitar, o convite é esse, né, que a gente aproveite cada minuto, cada dia, que a gente crie o hábito de não deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje, né? Que a gente consiga fazer, de certa forma, uma gestão do nosso tempo, né? Porque a gente precisa de gestão nas nossas vidas. Na nossa casa tem que ter um gerenciamento. A gente não precisa ser especialista, não precisamos ser formados, né? Não tem escola. A escola que nos ensina é a vida. E aí a gente aprende, assim como a gente aprende a organizar a nossa casa, né, como a gente aprende a organizar as coisas que temos nas nossas casas, como nos organizamos no nosso trabalho, né, nas tarefas que desempenhamos, a gente precisa também aprender a fazer essa gestão do tempo, para que a gente não se furte, né, de fato, desse tempo tão precioso que o Pai nos deu, né, que nos permitiu essa oportunidade de estarmos aqui. Muitas vezes nós acabamos desperdiçando, né? Então, o que temos feito com o nosso tempo? Né? A gente tem conseguido organizar, né, esse tempo de uma maneira que a gente agrada ao Pai, que a gente consegue se fazer felizes, né? Porque a gente parece que vive aqui também de tanta correria, muitas vezes se privando até da felicidade. Né? A gente cultiva uma esperança de que a felicidade ela vai chegar, mas sempre jogando ali para o futuro, acreditando que ela virá. E esquecemos de vivenciar, né, de sentir, de nos permitir ser felizes nos pequenos momentos da vida, nas pequenas atitudes, né, nos pequenos encontros. A gente não precisa das grandes festas, das grandes reuniões para estar juntos daqueles que amamos, daquelas pessoas com quem amamos. Então, que a gente possa, diariamente, com aquelas pessoas mesmo que estão no nosso convívio, ali no dia a dia, que a gente possa demonstrar afeto, né, que a gente saiba usar esse tempo de uma maneira que seja de fato agradável, né, para nós, que nos faça felizes e que agrade ao Cristo, né, que a gente não saia nunca desse caminho que Ele nos deixou com seus ensinamentos. E aí eu, quando lia, né, pensando nessa nossa correria, nessa rotina agitada que temos, fiquei pensando nesse furto do tempo. Quantas vezes a gente nessa agitação, né, furta tempo dos nossos pais, dos nossos familiares, né? A gente tem aí uma lei da vida, né? Eu falava anteriormente que ninguém sabe o dia de amanhã. Pode ser, qualquer um de nós pode ir a qualquer momento, mas na lei da vida, né, se a gente seguir
a natureza, os nossos pais tendem a ir primeiro. E aí, às vezes, a gente parece que não enxerga que o tempo está passando, né? Que os nossos pais estão se modificando, que estão envelhecendo, né? E a gente, às vezes, não olha com empatia para a velhice, né? Para o envelhecimento. E aí não é chamando ninguém de velho, né? Porque a velhice não é velho que é descartado. O envelhecimento, ele é natural, é a vida, né? É da nossa natureza. E precisa ser respeitado, né? Precisa ser visto com muita empatia, precisa ser visto como percurso, né? Como caminhada, porque é para onde todos nós seguimos, para onde todos nós iremos, né? Um dia chegaremos. Então, que a gente tenha essa empatia. E aí, será que eu tenho dado tempo, tenho dispensado, não desperdiçado, desculpe, tenho dispensado tempo aos meus pais, né? Aos meus avós, para quem tem avós, a pessoas idosas, eu tenho a atenção necessária a essas pessoas, né? A gente às vezes passa tanto tempo sem visitar os nossos familiares. Não deu para essa semana, eu vou na outra semana. E as 6 semanas vão passando, os meses vão passando, a gente vai adiando, às vezes até uma viagem, quando está numa condição mais distante, né, fisicamente. E assim a gente vai furtando o tempo das pessoas que amamos de estarem conosco e também o nosso, né, gente? Porque nós também aproveitamos. Quanto nós aprendemos, né, com essas pessoas, com esses familiares. Aqui eu trago um exemplo mais particular da família, pelo envolvimento mesmo, sentimental, emocional, pelo vínculo afetivo, porque eu penso que seja algo que nos toca profundamente, né? Você pensar naqueles que você ama mais de perto, dos laços consanguíneos, e que a gente reflita, né, sobre esse uso, né, do nosso tempo, essa gestão do tempo. E assim também não só a quem não mora com a gente, mas a quem está dentro da nossa casa, porque às vezes nós estamos dentro de casa, com a nossa família, você está ali com o marido, com o filho, você está com o irmão, debaixo do mesmo teto, mas vocês estão ali convivendo e desfrutando de um mesmo espaço e dos benefícios que aquele espaço lhe traz. Mas às vezes não está comungando, né, das mesmas opiniões, não comunga de uma ceia, do almoço em família, do jantar em família, o café da manhã, do momento de conversa, né, de diálogo, porque as famílias hoje têm se perdido aí com o uso excessivo de telas, né, das redes sociais. Então, quão maléficas são essas redes? Quantas vezes a gente olha hoje na rua, e aí eu acho que todo mundo já deve ter visto essa cena, né? Às vezes se é no ônibus, se é no consultório ali na espera de um atendimento, todo mundo no celular, né? E às vezes está ali uma família, num restaurante, gente, numa lanchonete, as pessoas saem para passear e você chega até numa pracinha, a criança está brincando, vou dar um exemplo aqui, eu como mãe, né? A criança está lá brincando na praça e os pais estão sentados no banco, mexendo no celular, sem dar a devida atenção à criança, a criança diz, mãe, chamando, e aí quando você vai dar uma atenção é para tirar uma foto, é para publicar essa foto, né? Uma correria, um desespero pelas publicações, pelos likes, e aí a gente deixa muitas vezes de viver os momentos na sua verdadeira intensidade, né? Fotos que às vezes a gente nem olha depois. E aí eu não sou contra o registro, pelo contrário, eu sou muito a favor, porque eu penso que é a nossa história, que é memória, que futuramente vai ser importante, né? Ali tem todo um saudosismo, são lembranças que a gente cultiva, vínculos afetivos que são importantes. A gente ter esse registro, claro que sim, mas que a gente não use demais, né, dessa necessidade e esqueça de viver os momentos ali na sua profundidade, realmente. E aí, então, aqui, né, continuando outro trecho da lição, ele nos fala também, né, em relação aos furtos, a tranquilidade do próximo. E aí eu pensava, mas como é furtar a tranquilidade do outro, né? Então, quantas vezes a gente está tão ali desarmonizado, inquieto, que a gente realmente tira o sossego do outro, né? Com as nossas inquietações, com as nossas dúvidas, nossos anseios, e aí a gente, às vezes, nessa agitação que vivemos, a gente tem visto muito aí na nossa sociedade as pessoas disseminando medo, pânico, né? Eu lembro muito das redes sociais, né? Porque elas têm afetado muito as nossas vidas. E às vezes tudo que você olha ali numa rede social, no Facebook, Instagram, até na própria televisão, você trata às vezes como verdade absoluta e aí você vai passando adiante, temos as fake news, né?
você recebe ali uma mensagem desastrosa, uma coisa terrível, e aí imediatamente você está publicando, passando adiante. Às vezes a insensibilidade até das pessoas, quando a gente vê um acidente ali na rua, as pessoas não estão mais preocupadas em prestar socorro, né, em dar uma assistência ao irmão necessitado. A preocupação primeira é de fazer um registro, para jogar já nas redes. Né? Então a gente está muito perdido, né, em relação a essa questão. E aí a gente acaba de fato, né, tirando essa tranquilidade do nosso próprio, tirando a nossa própria tranquilidade, porque a gente vai vibrando, né, essas energias, esse desassossego de fato, e vamos nos furtando da nossa própria tranquilidade, da tranquilidade também do próximo, invadindo interesses alheios, a vida dos outros. Quando a gente está ali naquele julgamento, né, que sempre se fala aqui na frente, aqui no centro, quase todo mundo que chega aqui diz assim, vamos ser mais vigilantes, né, vigilantes com os nossos pensamentos, vigilantes com as nossas atitudes, porque a gente julga a todo momento, né, parece que é nosso mesmo, essa capacidade de julgar e de alimentar isso dentro de nós. Então, que a gente seja mais vigilante. Né? Eu sei que a gente está engatinhando, a gente está aprendendo, a gente está aqui lutando para se melhorar. E aí, quando a gente tem consciência, a gente começa a dar um passinho maior, né? Porque a gente já está se permitindo refletir. Não, eu preciso, de fato, ser mais vigilante. Então, a gente é um cuidado também, né, que a lição nos chama para esse furto, né, do tempo, furto aos interesses alheios. E nos diz, né, que ele cita as chaves falsas da intriga, da calúnia, da crueldade, da má-fé, o quanto de almas impiedosas existem por aí. E essas almas vão sutilmente, né, penetrando nos corações desprevenidos. Então, a importância da gente ser vigilante, né, conosco, vigilante na oração, vigilante na nutrição espiritual, né, para que a gente consiga, de fato, combater, né, esse tipo de energia, de sentimento. E quantas pessoas, gente, assim, que são cruéis de fato, né, que não conseguem ser empáticos, se colocar ali no lugar do outro. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês que eu ouvi essa semana de uma pessoa num determinado espaço, né, não citarei nomes. Ela me deu um exemplo dela no local de trabalho, que uma pessoa numa posição ali um pouquinho superior, né, toma o café, joga o copo no chão, derrama o resto de café no chão, a água no chão, o alimento, algum lanche, alguma coisa que faz jogar ali no chão. Com que intenção? De dar trabalho à pessoa que desempenha a função ali dos serviços gerais. Então, assim, é uma lógica que a gente não consegue nem compreender, né? De que a pessoa seja capaz, esse meu Deus realmente não é um ser humano. Então, para a gente ver como de fato temos aí dentro de nós quantas almas impiedosas, por ter coragem, né, hoje no mundo que a gente está, de informação, de educação, porque isso é educação mesmo, né? Não é só você pensar no próximo, é educação. O que a gente imagina na casa dessa pessoa, como será que ela age? Será que é da mesma maneira? Mas nitidamente essa pessoa já expressou que faz isso, né, para entender trabalho. E eu fiquei horrorizada, né? Mas se não ouvisse de quem estava ouvindo, acharia até que não era verdade. Então, quantas e quantas almas de fato impiedosas estão entre nós. E a gente às vezes pode pensar, o outro jamais seria capaz de cometer tal ato, mas comete. Porque se não cometesse, nós não teríamos tantos crimes, né? Nós não teríamos uma sociedade tão desigual quanto temos. Então, às vezes, a gente ainda peca um pouco com a nossa ingenuidade, mas essas pessoas estão aí, a gente precisa combater, né? A gente precisa lutar para que isso de fato mude. E aí, então, o Paulo de Tarso, né, nas suas cartas, né, nessa passagem, quando ele escreve aos Efésios, ele nos convida, né, que a gente nos aconselha, né, para que a gente mude, né, nos aconselha para o caminho da elevação. E vejam só, né, isso a gente está falando aqui de uma passagem, de uma carta escrita há 2000 anos atrás. E consegue ser ainda, né, tão atual. A nossa necessidade de progresso, de elevação, de melhoria. Né? E a gente, há 2000 anos, Paulo escrevia a carta e nós seguimos aqui, né, lendo, refletindo, conversando neste planeta, espiando os nossos pecados. Né? Porque a gente, durante todo esse tempo, ainda não conseguiu. Então,
às vezes a gente pensa, né? Como, se a gente considerar que na lição que ele diz que essas chaves que ele chama aqui da intriga, da calúnia, essas almas impiedosas, todo esse cultivo, na verdade, são chaves que não abrem portas, né? Portas para o progresso espiritual. Essas chaves, elas, na verdade, apenas trancam. Elas criam barreiras. E a gente precisa buscar as chaves mesmo que vão abrir portas para nós. Por mais que essas portas sejam mais estreitas. Né? A gente nas lições sempre vê o quanto o caminho do bem, né, parece mais difícil. Diante das facilidades, de tudo que as portas mais largas nos oferecem. Então, que a gente seja vigilante para conseguir adentrar, para girar, de fato, a chave na porta certa. Né? E, muitas vezes, não sabemos por onde começar. E nos perguntamos, né? Mas eu quero se mudar, eu quero ser alguém melhor, eu quero progredir, mas não sei por onde começar. E aí eu penso que um começo seja mesmo de um reconhecimento, né? E de ter a humildade de conversar com Cristo, conversar com o Pai. Senhor, né? Me capacita. Senhor, eu acho que é uma frase, eu tenho utilizado muito essa frase desde um tempo atrás, escutei de uma amiga que diante das dificuldades, né, diante das barreiras, dos desafios, na verdade, ela me falou isso numa condição, numa situação ali profissional, mas que eu hoje trago para a minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Em cada momento, né, que eu me vejo ali desafiada, eu penso, Senhor, me capacita diante de cada porta, né, que se encontra fechada, que eu preciso adentrar e que eu vou vivenciar uma situação desafiadora. Senhor, me capacita. Então, eu penso que esse seja o nosso pedido especial, né? Um pedido que a gente faz em oração, em prece sincera. E aí, ninguém, eu não sei rezar. Não, todo mundo sabe, porque a oração, ela é uma conversa, é uma entrega, né? É uma comunhão com Deus. É a sinceridade, um coração limpo, um coração puro, um coração que fala, que conversa verdadeiramente com Deus. Então, que a gente consiga, de fato, né, abrir os nossos corações, que a gente consiga adentrar essas portas, por mais estreitas que pareçam, que a gente use as chaves corretas. E que a gente não se deixe abater. Né? No texto ele fala para nós aqui sobre a preguiça. A preguiça está sediada, na preguiça está sediada a gerência do mal. Tudo precisa de um começo. Né? Então, a preguiça não é boa, de jeito nenhum. A ociosidade, ela até pode ter um grau de benefício. Né? Quando você, porque é diante da ociosidade que você se permite criar, né? Que você se desafia ali a construir algo novo, que você tem ideias, que você tem estar com o seu corpo em descanso, o seu pensamento ali trabalhando, né? E você pode criar, pode pensar, projetar muitas coisas. Nesse aspecto, a gente pode até considerá-la, a gente precisa, todo mundo precisa de um momento de descanso, de ócio. Tem até umas correntes aí que falam do ócio criativo, né? Então, a gente precisa sim, mas a gente não pode deixar que sejamos acometidos da ociosidade perigosa, né? Aquela que é mesmo a acomodação. Tem até um ditado aí bastante conhecido, um ditado popular, mas que eu vou amenizar, assim, mente vazia, oficina do mal. Né? Eu trago aqui com outras palavras, claro, porque a gente precisa ser vigilante também com os nossos pensamentos. Naquele momento que eu estou ali de ociosidade, que se eu permito que o meu pensamento ele divague por caminhos que não vão contribuir com essa minha elevação, com esse meu progresso, eu preciso ser vigilante, eu preciso estar atento para que eu seja capaz de reconhecer. E isso é importante a gente pedir, gente. Nós somos pedintes, nós somos filhos em aprendizado. E a gente pede, Senhor, me capacita, Senhor, me dá sabedoria. Né? Me permite enxergar, permite que eu consiga perceber, né? Permite que a minha mente seja capaz de sintonizar com as boas energias, com os bons pensamentos, com as boas influências. Né? Então a gente escolhe, nós escolhemos com o que nós nos sintonizamos. Né? Então todos nós temos, né? Ele diz no texto que quem alguma coisa faz tem algo a repartir. Então, se eu sou essa pessoa e eu consigo ser exemplo para o meu próximo, né, eu já estou ali, né, fazendo um pouquinho. E todos nós podemos ser exemplo, né, para os nossos, para quem convive conosco. Né? A gente precisa, então, ser
vigilantes com que tipo de exemplos nós temos dado, né, a todos aqueles que convivem conosco. E aí, todo mundo que faz um pouco, ele diz, vai ter algo a repartir. Então, quando eu aprendo, né, quando eu tenho conhecimento, adquiro conhecimento e eu partilho esse conhecimento, quando eu vivencio uma experiência e eu depois compartilho, divido essa experiência. Então, todos nós temos muito, né, a crescer e a aprender uns com os outros. Então, que a gente possa, de fato, buscar, como ele encerra o texto, né, os nossos postos de serviço. Que a gente se permita se encontrar, né, que a gente consiga cumprir dignamente as obrigações de cada dia, né, atendendo aquilo que o Senhor nos confiou, mesmo quando a gente ainda não é capaz de enxergar, mas o Senhor nos capacitará, o Senhor iluminará os nossos passos, a nossa mente, a nossa vista, para que a gente seja capaz de reconhecer quais são esses caminhos que Ele nos confia, que a gente possa, então, atravessar esses caminhos sem furtar, né, nem a nós e nem a ninguém. Então, essa era a nossa lição da noite, né? Número 142, não furtes. E a palavra é sempre aberta, né? Quando o seu serviço, se alguém quiser fazer uma contribuição, a gente compartilha aqui, tá? Nós estamos aqui em aprendizado. Alguém? Um de cada vez, né, seu Sérgio? Então, pessoal, diante já do adiantado aqui da hora, né, a gente pede a todos, né, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, sintonizando com toda a energia positiva deste lugar, agradecido, Senhor, por estarmos aqui reunidos, por toda a oportunidade de trocas, de partilha, pela Tua palavra, Senhor, que Tu nos permite refletir. Quantos ensinamentos que possamos sair daqui, Senhor, e levar para os nossos lares, levar para as nossas vidas. Que o Teu amor, que a Tua paz preencha os nossos corações, de todos os nossos familiares, de todos os irmãos necessitados do Teu amor, Senhor, da Tua luz, do Teu conforto. Que Tu alivie as dores de cada irmão necessitado. Esteja conosco, Senhor, nos ajudando, nos orientando, nos dando a sabedoria necessária para que saibamos pôr em prática todos esses Teus ensinamentos. Que não nos furtemos, Senhor, deste tempo tão precioso que Tu destinas a cada um de nós nesta existência terrena. Que Tu esteja conosco e com todos aqueles que amamos, nos protegendo, nos abençoando, livrando de todos os males, hoje e todos os dias de nossas vidas. Assim seja. Tá deixando? Obrigado. Boa noite, aqui eu não dei boa noite ainda. Acho que foi pouca gente, né? A Maria já respondeu. O Evangelho da Noite hoje é muito interessante. Todo ele, né? Capítulo 23. O nosso amigo Eduardo Faria, mas ele está muito gripado, está tossindo, está rouco. Então, para, né, não agravar, nós vamos tentar substituí-lo aqui nos comentários, na leitura. Capítulo 23. O título já é estranho, moral estranha, né? Por que o título é moral estranha? E algumas recomendações de Jesus, o povo na época não entendeu. E hoje nós temos dificuldade de entender ainda hoje. E ele nos fala aqui, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. É fácil entender essa frase de Jesus? Como compreender isso? O que ele quis dizer? Ele falou que aquele jovem queria seguir, Senhor, eu vou te seguir. Muito bem, então venha. Só vou te informar o seguinte: as raposas têm o seu local de descanso, de aconchego. Os pássaros têm seu ninho. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Tem um travesseiro. Você está disposto a servir? Ele falou, então, Senhor, deixa que eu vá enterrar meu pai, resolver o problema, depois eu venho e te sigo. Então Jesus respondeu para ele, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Nós ficamos pensando, por que Jesus falou isso? O que quer dizer essa frase dele? No nosso entendimento. Na época, morto
no nosso caso, estou trazendo para a nossa época atual, o que é a morte para nós? É a cessação da vida física, não é isso? O espírito morre? Eu achei fraco. Morre ou não morre? Agora você tinha que ver. Então o espírito não morre, ele é eterno. Então o que morre mais é o corpo físico, que ele é temporário, não é isso? O espírito ele é eterno. Então essa referência a Deus Maria é aquelas pessoas que vivem puramente para o materialismo. Vivem da matéria pela matéria e para a matéria. Não tem nenhuma conotação nem busca por sua elevação espiritual. Infelizmente, nós vemos a realidade hoje é essa. Né? Naquela época, muito maior ainda, que não se via nem falar nisso. Então, aquelas pessoas que se dedicam apenas às coisas materiais vão gozar a vida, né? Nada contra. Mas é necessário usar a nossa inteligência, porque o que é eterno é o espírito, o temporário é o corpo. E eu dou mais atenção ao que é temporário do que o que é eterno. Não é um contrassenso? Eu não estou dizendo que nós devemos valorizar só o espírito, deixar a matéria. Absolutamente não é isso. É dar valor às duas. Nós precisamos, né, do corpo e do espírito. O corpo é o veículo do espírito, onde se manifesta através do corpo físico. Mas sem o corpo, ele continua a viver. Nós vamos receber do outro lado da vida o que praticarmos as nossas ações. E o materialismo não te leva para o outro lado? Alguém leva alguma coisa material para o outro lado? Absolutamente nada. O que a gente leva? São nossos sentimentos, não é isso? Bons ou maus. A construção nossa é aqui. Eu estou construindo hoje o meu lado, o outro lado. Mas, infelizmente, nós vivemos hoje puramente para o materialismo exacerbado, egoisticamente. Esquecemos do nosso espírito que é eterno. Então, Jesus se referia a esses mortos conduzindo mortos, quer dizer, aqueles que vivem puramente pela matéria e ainda incentivam o outro a viver daquela forma. Nós vamos a isso falar agora daqui a pouco, né? A nossa indiferença social é muito grande. Mas nós não podemos mudar ninguém. Alguém muda os outros? Não muda. Não podemos mudar nós mesmos. A nossa mudança pode refletir no outro. Pode servir de exemplo para o outro. Jesus, né, tinha outra preocupação de dizer o seguinte: não adianta eu falar com alguém que não queira ouvir. Eu vou perder tempo. Não é isso? Nós queremos convencer os outros a pensar iguais a nós. Eles não tem obrigação, nem vão pensar porque eu quero que ele pense. Ele tem que descobrir por si próprio o que é importante para ele. Qual é o nosso papel aqui como espíritos encarnados? É a nossa elevação intelectual e moral. A mensagem espírita nos diz: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sem amor e sem instrução, não vai a lugar nenhum. Então é necessário repetirmos o nosso papel. Não é que Jesus não está dizendo que ninguém tem que enterrar os seus mortos, absolutamente. Mas naquela época, ou até hoje ainda, as pessoas vão no velório, choram muito, porque tem interesse na herança que ficou ali. Se o morto não deixou herança nenhuma, ninguém vai no velório dele. Mas se ficou alguma coisa material, tem que estar lá presente, senão vamos esquecer de mim, né? O dia que a gente entender que a morte é um processo natural, a gente começa a morrer quando a gente nasce, não é isso? Porque as células só vão envelhecer. As células não se renovam. É um processo natural da vida. E nós nos preocupamos, nós nos preparamos para isso? Absolutamente. É necessário entendermos. Jesus jamais ia condenar alguém de enterrar o seu pai, o seu ente querido, né? Isso é natural, ele jamais faria isso. Mas o que ele se refere é a nossa indiferença com aquilo que é eterno em nós, a nossa preparação para nós voltarmos para casa, porque nosso habitat natural não é aqui. Nós somos criados espíritos ou matéria. Bom? Eu não ouvi, não. Então vamos ficar espírito ou matéria? Então nós somos o espírito que tem um corpo ou o corpo que tem um espírito? Então vamos ficar com o espírito primeiro, né? O espírito tem um corpo, não é isso? Então o corpo é o veículo do espírito. Então ele é temporário. Então temos que valorizar aquilo que é eterno. Vamos cuidar um pouco do nosso lado espiritual. E a gente só cuida dele através da moral. Exercício moral, que é respeitar os outros. É ser fraterno com a todos. Jesus nos convida a isso, né? Como o Jonathan faz uma autocirurgia moral. Que ninguém sabe se a gente mudou, só a gente mesmo. A gente só pode mudar nós, eu não posso mudar o outro. Por mais que eu queira, eu não consigo. Se ele não quiser mudar, ele não vai mudar.
A mãe não muda o filho. Ela orienta, mas nem sempre ele vai seguir a orientação. Né? Todos nós já passamos por isso. Temos filhos também que também é o mesmo processo. O exemplo é que arrasta. Jesus falava pouco, mas exemplificava mais. Né? A vida dele toda exemplificando o trabalho que ele fazia. E seguir Jesus, gente, não é fácil, não. Não pensam vocês que é fácil. Não é. Andar com Jesus no peito é muito fácil. Eu sou de Jesus, o Senhor é meu pastor, né? Mas ter peito para andar com Jesus é outra história. Não se corromper, não se prostituir em nenhum dos sentidos. É ser uma pessoa de bem. Na sociedade de hoje é difícil. Você tem que ter muita coragem, perseverança, fé e determinação. Porque muita coisa, né, vem ao contrário do que você quer fazer. O bem incomoda. O bem não é bem visto em algumas redes, né? Foi falado na rede social. Se você coloca uma mensagem, pouca gente lê, mas aquilo que é fala da vida do outro, todo mundo vai ver para poder comentar e criticar. Como é que nós estamos vivendo? Que construção eu estou fazendo da minha vida espiritual? Porque todos nós vamos voltar para lá um dia. Ninguém sabemos quando. Vou deixar para fazer isso depois, vou perder o tempo que foi dito aqui agora. Estou malbaratando o tempo que eu estou vivendo aqui, eu estou aproveitando esse tempo. O que eu estou fazendo com ele? Eu sou o único responsável. Só eu posso construir a minha morada, o outro não pode. Jesus nos convida com todas as letras, né? O reino dos céus. O que é o reino dos céus? É a paz, a felicidade, o equilíbrio. A gente tem que lutar muito para conseguir isso. Porque nos rouba o nosso tempo, nos rouba a nossa tranquilidade, nos rouba a nossa oportunidade e a nossa dignidade. Muitas vezes a gente se vende por outros interesses materiais. Perde a dignidade. Quando você perde a dignidade, você perdeu tudo. Então, olha como é necessário ter coragem para seguir Jesus. O apóstolo Paulo tem uma frase que ele fala o seguinte: viva no mundo, mas não se corrompa com as coisas do mundo. Olha como é sério, né? Porque as coisas do mundo nem sempre são fiéis ao que o preceptor, às orientações do nosso Mestre Jesus. Há interesses, interesses, interesses. Religiões, infelizmente, hoje viraram comércio. Infelizmente. A proposta não era essa. A religião é ligar criador, criatura, criatura, criador. Né? Não é a religião que nos salva, é a nossa postura, nossas ações. Não adianta eu saber de cabo a rabo, rezar todo dia, se eu não tenho uma postura que se coadune com aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo, que Jesus nos ensina. Não há como. E no plano espiritual não há jeitinho. Dá jeitinho você está aqui na vida material. Lá você não compra. Lá são méritos. Você consegue pelo mérito. É puramente meritório. Então, nessa refletir, enquanto estamos aqui com essa possibilidade, estamos encarnados, né? Vamos aproveitar esse tempo. Vamos buscar valorizar aquilo que em nós é especial, é eterno, sem deixar de ligar o nosso corpo físico, que é necessário também. Então, gente, ter muito cuidado. Uma vez o Chico Xavier ia passando pela rua, ele saiu do trabalho 6 horas e ia para o centro espírita. Passou num bar e uns homens jogando sinuca. 6 horas da tarde. Ele voltou do centro espírita 2 horas da manhã, o pessoal estava lá jogando sinuca. Perdendo tempo, em vez de procurar estudar, fazer alguma coisa, evoluir, e com esse pessoal o tempo todinho jogando sinuca. Aí a Amanda apareceu para o Padre Chico. Não comente isso. É melhor estar jogando sinuca e estar articulando um assalto, um roubo, uma coisa ruim, né? É melhor estar ali fazendo. Então nós não podemos mudar ninguém. Não adianta o Chico chegar lá e pregar o evangelho, porque o pessoal, eles não estavam à altura de entender isso. Será que nós estamos à altura de entender o chamado de Jesus? Refletir sobre a nossa postura? Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Nas nossas ações, vamos refletir nas nossas famílias, nos nossos filhos, nos nossos amigos, onde quer que estejamos. Você interage na vida dos outros como ele interage na nossa, inconscientemente ou conscientemente. Nossas energias se trocam, você pergunta no dia a dia, nossos pensamentos se misturam. Então é necessário ter muito cuidado. Que tipo de energia estou assimilando? Que tipo de pensamento está chegando até mim? Como eu posso, né, me proteger de tudo isso? E não há outro caminho. A oração é fé, é perseverança.
Evangelho de Jesus, que para mim é um tratado de medicina preventiva. Você não vai deixar de passar dificuldades, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Passaremos com algumas dificuldades até, e burilando esse espírito ainda muito bruto, para um dia termos condições de chegar no reino dos céus ou nos aproximar do Mestre Jesus. Mas até lá é necessário que a gente faça as cirurgias de correção. Quem entender que não nos entende, eu sei que é difícil. Então é necessário muita reflexão. Entender essa frase de Jesus, deixai que os mortos entregues são mortos. A gente vê muito isso nas festas, né, de carnaval. Mas nem aí, né? Vou aproveitar, vou não sei o que, vou fazer acontecer. Adianta você falar para a pessoa dessa, que aquilo não é coisa legal, você pode, né, se comprometer, não apto para ouvir isso. Não adianta. Tem que entender, compreender e levar aquilo que alguém queira saber. Por isso que a doutrina espírita não faz proselitismo. Nós não estamos nas ruas pregando, nas televisões ainda, porque não adianta. Quem quer conhecer a doutrina, vem a casa espírita. As obras básicas que a doutrina tem é o livro mais barato, que é R$10 no livrinho desse. O Evangelho segundo o Espiritismo. Autoexplicativo. Tem nenhum mistério, qualquer um pode ler e entender tranquilamente. Ele é autoexplicativo, pois é. Não há mistério nenhum. Não se prega a salvação de ninguém, porque a salvação está dentro de cada um de nós. Da nossa postura, nossa ética, nossa moral. É isso que nós precisamos fazer. O chamamento de Jesus nos faz é esse. Seguir Jesus não adianta, né? Só de boca. São as nossas ações é que vão dizer se estou seguindo ou não. Então, meus irmãos, a nossa postura deve ser sim, não adianta. Não tem, no Evangelho, Jesus não tem em cima do muro. Aliás, quem está em cima do muro já está tendendo para o lado negativo. Né? Você está na dúvida, então não tem que ter dúvida, tem que ter certeza. A certeza nos aproxima, a dúvida nos distancia. E nós somos capazes de superar quaisquer dificuldades que tenhamos, desde que aprendamos a seguir o Evangelho de Jesus nos convida e nos orienta. Ele deixou um legado. Ele sabia que esse legado não ia ser de imediato assimilado por todos nós. Leva anos, séculos. Teve um jovem que procurou Jesus, que queria segui-lo. Senhor, eu conheço todos os mandamentos, eu faço todos eles. Jesus, ótimo. Ele era muito rico. Jesus falou para ele, então vá, vende tudo que você tem, distribua com os pobres e me siga. E o jovem nunca mais voltou. Passaram-se 16 séculos. Esse jovem encarnado na Espanha chamava-se Miramês. Ele tem muitas obras nessa cidade de Miramês, obras espíritas. Ele veio para o Brasil, para o Maranhão. E aqui chegando, ele foi trabalhar com índios. Foi muito bem recebido, fez um trabalho muito bom. Uma certa noite ele estava refletindo lá na beira da praia. Ele lembrou daquela palavra de Jesus. Vá, vende tudo, distribua os povos, vem e siga. Ele lembrou daquela passagem 16 séculos depois. Ele mandou uma carta para a Espanha, mandando as famílias vender tudo, distribuir para todos os povos. Então Jesus diz o seguinte, a pregação que ele nos trouxe, nós não íamos assimilar isso de imediato. Nós íamos a 16 séculos depois. E nós? Será que nós já assimilamos? Quantos séculos teremos ainda que viver para poder entender essa mensagem, projetar essa mensagem e vivenciá-la, que é mais difícil. A velocidade que nós somos nós. O chamamento está feito. A orientação está aí. Basta nos seguir. Então é necessário essa reflexão. Deixar que os mortos tenham seus mortos. Entendemos dessa forma? Absolutamente, Jesus não está condenando ninguém a enterrar os seus entes queridos. Está apenas se referindo àqueles que ainda se preocupam mais com as coisas materiais, que são tidos como, o Paulo dizia isso, são mortos perante, né, a doutrina, perante o conhecimento espiritual, não querem saber. Vivem pela matéria, para a matéria, então só pela matéria que estão começando. Não interessa eles saberem de mais nada. Esses são aqueles mortos, segundo Paulo, mortos para a evolução espiritual. Então, ainda no tempo de serem despertados, isso vai levar muitos séculos ainda. E a nosso planeta, infelizmente, continua um plano, planeta de provas e expiações, pela dificuldade nossa de evolução.
necessário. Cada um, né, faz aquilo que pode. Como falei, a velocidade, quem dá somos nós. Depende só, único e exclusivamente de nós mesmos. Não há milagres, não há privilégios. É lei, é mérito. Eu abro espaço, se quiser fazer algum comentário pertinente sobre esse assunto, a gente abre espaço aqui. Troca informações. Se quiser fazer um comentário, fique à vontade. Eu estou ouvindo alguns pensamentos. Eu concordo com vocês. Vocês pensam que eu estou ouvindo? Não, estou. Será que é isso mesmo? Como é que está? Não sei. Aqui. Maquinando aqui, como é que eu vou fazer? A gente é isso. Não tem mistério. A vida é tão boa, a vida não é difícil. A gente que torna ela difícil, a vida é excelente. A gente vê pessoas sem perna, sem braço, feliz da vida, sorrindo, estudando, trabalhando. E o outro, qualquer probleminha, ele está ali, né? Se acomodando. Então a gente tem potencial para superar isso. Nós temos potencial. Então é que nós somos capazes. Não vamos salvar para esse tempo lá. Não podemos mais perder mais tempo, gente. Esse tempo que saiu agora, esse minuto que passou, não volta mais. É ímpar. Virão outros, mas esse já foi. Não percamos mais tempo. Foi a palestra da Isis aqui, né? Quanto tempo nós já perdemos até agora? A nossa casa é um laboratório, né? Como conviver com aquele que pensa ao contrário. Ninguém aqui tem família perfeita. O problema existe, só muda de interesse, né? Família perfeita não existe. Quem conheceu uma aí, me apresente. Mais ou menos perfeito, não é perfeito, toda acepção da perfeição é muito difícil. É igual a felicidade na Terra, o que é felicidade? Nós temos momentos felizes, não é mais felicidade. Eu posso ser feliz vendo uma criança na rua dormindo com fome, ver alguém dormindo debaixo de uma marquise, ver alguém nessa chuva não ter onde se abrigar. Quem pode ser feliz? Tem que ser muito insensato, né? Faltar sensibilidade, que ele vê que aquele ali é um irmão nosso, fala que é uma situação difícil, tá? Mas é bom de se ajudar, o outro também quer se ajudar. Eu não vou tirar, entendeu? O compromisso dele, mas eu posso diminuir e ajudar de passar por aquele momento, aquela situação difícil. Então, vamos deixar que os mortos tenham seus mortos. Vamos tratar da nossa elevação e a nossa elevação possa auxiliar aqueles que estão junto conosco, se quiserem, né? Mas não que a gente vai mudar, porque não vai mudar ninguém. Jesus não impôs uma doutrina, ele expôs uma doutrina. Existe esse caminho. Ele falou, você tem que fazer. Até porque nem todo mundo está no mesmo nível de entendimento, né? A gente entende isso, compreende, claro. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, mas somos capazes. Assim. Ninguém é capaz de superar as dificuldades que nós somos hoje. Então, já que todo mundo falou, a gente vai, né, vamos encerrar essa primeira parte dos trabalhos. Vamos mentalizar Jesus, vamos mentalizar também aqueles que não puderam estar conosco hoje, aqueles que estão vendo sofrimento, todos colocar que estejam passando por nesse instante. Já pedi só para que não resolva um pouquinho. Quem quiser fechar os olhos, achar que faz se concentrar melhor, com vontade, mas quem quiser, não é uma obrigação, uma determinação nenhuma. Talvez a gente olhe aberto, qualquer coisinha, uma luz que apaga, que assim a gente, né, multiplica, distrai o nosso pensamento. Vamos pensar em Jesus, que nós conhecemos, esteve conosco, passou 33 anos aqui. Só Deus sabe o sacrifício que ele fez para ficar esse tempo todo aqui. Nos trazendo exemplos, nos deixando exemplo de como nos conduzir de forma correta. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome, querendo te seguir. Temos dificuldades, muitas. Não dá nem para mensurar. Nós temos que ver nossos corações, aquela sementinha que o Pai plantou quando nos criou. O nosso DNA é divino, Senhor. Somos teus irmãos. Auxilia-nos, Senhor, nessa autocirurgia moral tão necessária.
Nós temos a ver o nosso próximo como a nós mesmos, que é o relacionamento maior. Amar o nosso Pai sobre todas as coisas, é o nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda o Senhor a mudar nossos pensamentos, nossa forma de julgamento, de condenação. Ajuda o Senhor a diminuir esse egoísmo, essa vaidade que tanto nos domina, Senhor Jesus. Ó Mestre, nesse momento sentimos a Tua presença nesta casa, através dos Teus mensageiros, que aqui traz energias salutares e benéficas a cada um de nós aqui nesses lugares. Obrigado, Senhor, por tanta misericórdia para conosco. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que as energias aqui distribuídas possam se espraiar por esse bairro, por essa cidade. Possa visitar os hospitais, Senhor, a tanta dor, tanto sofrimento. Leprosar os asilos, as casas de doentes mentais, penitenciárias, as casas onde falta pão do entendimento, além do pão material. Nossos irmãos na rua, nesse instante, dormindo nas ruas, os drogados, os viciados, tantas notícias. Senhor Jesus, para que sejamos felizes de fato, é necessário que a humanidade seja feliz. Ninguém pode ser feliz sozinho. Ajuda-nos, Senhor, a despertar nossas vidas, a entender o Teu chamado, a compreender que não sejamos mais mortos conduzindo motos, enterrando motos, sejamos mortos, mas vivos, mortos puramente na carne material, mas vivos espiritualmente. Possamos conduzir nossas vidas, levando alento e consolo aqueles que necessitam mais de nós. Faça de nós instrumentos teus, Senhor. Somos ainda instrumentos enferrujados nessa oferta divina, mas com esforço haveremos de nos afinar no diapasão divino, para fazermos estar verdadeiramente amigos do bem na essência, e não fica apenas na aparência, Senhor. Você necessitado de paz que nos envolve, você energia tão salutar que nos visita esta noite, que nos dá a permissão para encerrarmos esse momento tão sorrido. Ó, preste por todos esses meus, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Só te pertence o reino, o poder e a glória para sempre. A tua paz, Senhor, seja a nossa paz, hoje e sempre. Graças a Deus. Em breve, vamos iniciar o trabalho do pasto. Lembrando que é só orientar a sala, sentar na cadeira, mentalizar, né? Aquilo que a gente necessita, endereçar nossas preces silenciosas, serão ouvidas. Peço Jesus ouve nossas preces, mesmo que pense que desculpa, não tem desculpa. Nós vamos abrir espaço aqui para nossos companheiros ali de outro centro espírita fazer divulgação de um evento artístico que acontecerá em nossa cidade. Chegue para cá, por favor. Vai apresentar para vocês aqui. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cristina. Clarina. Nós somos trabalhadoras voluntárias do Pouso Obras Sociais e do CVE, Centro de Vivências Espíritas, ali na Quadra. E hoje nós estamos aqui para fazer a divulgação de duas peças teatrais que vão ser apresentadas no mês de maio, no dia 10 e no dia 11 de maio. 10 é uma sexta e 11 é um sábado. Essas duas peças, elas são dirigidas por uma atriz global chamada Ana Rosa. A primeira peça é esta daqui, ó, Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade. Essa peça vai ser apresentada na sexta-feira, dia 10, às 20 horas. E a outra peça, adivinha, Sorria, Você Está no Além. É uma comédia e ela vai ser apresentada no sábado, às 20 horas. E essa daqui também vai ser apresentada no sábado, às 17. Ou seja, quem
quiser adquirir o ingresso, pode assistir esta na sexta-feira, às 20 horas, e também às 17 horas do sábado. Quem quiser assistir esta, Sorria, Você Está no Além, vai no sábado, às 20 horas. Ah, mas eu quero assistir as duas peças. Então tem que ser no sábado, porque essa daqui vai ser às 17 e essa daqui vai ser às 20 horas. Cada peça tem 1h20 de duração, certo? Então na sexta, dia 10, às 20 horas. Aí ela volta no sábado, às 17. E essa daqui, Sorria, somente no sábado. Mas você pode assistir as duas ou escolher uma delas. Aí qual o valor? Individual é 60. 60 essa, 60 essa. Ah, mas eu quero assistir as duas no sábado. Então a gente fez um combo de R$100. Tá? E tudo isso, esse trabalho é em virtude de ajudar, né, o Pouso Obras Sociais. A gente também tem um trabalho com pessoas que têm câncer, é uma casa de passagem, onde as pessoas ficam hospedadas quando vêm do interior. Tá? Para conectar com vocês. Assim, para conectar conosco, eu vou deixar o contato aqui com o seu Sérgio, e aí a gente vem deixar o ingresso, enfim. Vai ser a peça. Ah, sim, isso, no teatro ali do Sesc, lá na Avenida dos Holandeses. Ali já perto do Banco do Brasil, da BB, né? Ali, É o Sesc. perto do colégio Evangelho do Colégio São Marcos. Isso mesmo, obrigada. Certo? Aí aqui a gente tem um vídeo. Ok, obrigada. Mulher, o espetáculo pode mudar sua vida. Gente, só tomando um pouquinho mais de tempo que você. Abusando aí, eu vou só colocar aqui, pedir para ele colocar esse slide. Pode passar. Então, a gente está chamando esse evento de teatro em dose dupla. É uma forma de divulgar a doutrina também, né? Aí aqui a gente tem, assim, algumas informações sobre a peça. Eu posso deixar aqui. Eu quero ficar lá no... Pronto, ó. Dá para entender ali, né? Naquela tabela. As duas peças, lá no Kardec e Sorria. Sexta, dia 10 e sábado, dia 11. Você vê ali que no dia 10 não tem o Sorria. Né? Ele vai estar lá só no sábado. Aí você escolhe se você quer assistir essa peça no sábado ou então. Ou só no sábado. Tá bom? Passa e aqui é o combo que a gente estava falando, né? Você pode comprar os dois ingressos por R$100. Assiste uma às 17, a outra sessão às 20. Aí aqui é uma outra situação. Dia 26 e 27, vai vir aqui em São Luís um palestrante chamado Nazareno Feitosa. Não sei se vocês já assistiram aí pelo YouTube. Nazareno Feitosa. Então ele vai estar lá no Fraternidade, que fica lá no Pinhais Velho, no dia 26. E lá no Pouso, CBE, ali na Coab, ele vai estar no dia 27, que é um sábado, pela manhã e pela tarde.
Ele fala ali, vai tratar sobre suicídio, depressão, ansiedade. Então, acho que vale a pena muito assistir. Então, a gente está trazendo. Ele é de Brasília, tá certo? Trabalhando com a Maíse Braga. Isso, perto de uma igreja. Obrigada, gente. Só um minutinho, tá? Completando aí a fala de Ana Cristina. Se todos convidados, não pode o microfone. Dá para escutar, não dá? Aí atrás, de boa? Só fortalecendo que hoje a lição foi não furtem. Então não furtem esse momento de alegria. Permitam-se sorrir, tá? E permitam-se a fazer parte da nossa obra social, tá bom? Obrigado pela atenção, tenha uma boa noite. Valeu, turma. Obrigado.